acesso àquilo ali. E é tão interessante que aqui no texto ele diz que a chave é de Davi. O que tem a ver com Davi? Davi foi alguém que pecou. Davi foi alguém que não teve a família 100%, sim ou não? Mas Davi foi alguém que teve um coração disponível para edificar algo para o Senhor. E é tão interessante que a chave está sempre de Davi. É uma chave que ele abre, que ele vai abrir, que não sou eu e nem você. Então nós precisamos entender que as portas se abrem pelo quem que é que ele está dizendo. Quem que ele diz aí para mim e para você? É o santo, o verdadeiro, e que mais que ele diz? Aquele que tem a chave de Davi. Então ele é santo e verdadeiro e tem uma chave na mão. Esse é quem abre as coisas. É para você entender qual é a separação de tudo. O que tem a ver a chave com verdade, com algo santificado? É porque tem a ver com a sua salvação. A sua salvação foi a maior porta aberta na sua vida. Talvez você não considere isso, mas a sua salvação, mais de 300 milagres já aconteceram, e tudo acontece a partir dela agora. A partir da sua salvação, todas as coisas estão se desencadeando. Tão interessante que uma pessoa faleceu semana passada, e houve um comentário entre um casal. Sabe aquele negócio, descansou. Lá em cima não vai mais ter choro. Lá em cima não vai mais ter. Vai ser tudo tranquilo. Mas aí, presta atenção nisso. O outro rapaz estava fazendo comentário com a esposa, que era um senhor e uma senhora. Falou para ela, depende. Porque diante do Senhor, às vezes, vai ter choro e ranger de dentes, ele fala. O que é choro e ranger de dentes, pastor? Por que vai ter choro e ranger de dente? É porque às vezes você não entendeu ainda que tem algo que você podia fazer e não fez. Algo que você podia, e portas que você podia ter entrado e não entrou. Portas que você podia ter acessado e não acessou. Códigos que já estão liberados sobre a tua vida. Hoje é muito comum falar de códigos. Códigos que já estão liberados para você, mas você não fez. Códigos para liderar e você não liderou. Códigos para acessar coisas maiores, mas você não fez. Aí diante do Senhor Ele vai mostrar para você como num segundo. Ele vai falar assim, olha, tinha isso para você, tinha mais isso. A sua salvação é boa, você foi salvo, maravilhoso, mas tinha mais acessos, tinha mais coisas, eu tinha mais para você, eu tinha isso assim para sua casa, eu tinha uma cidade para você, eu tinha um país para você, eu tinha uma casa para você, eu tinha acessos para você, que você não entendeu ainda e não acessou. Por quê? Porque você não entendeu ainda a chave. A sua salvação foi algo poderoso. A sua salvação foi algo maravilhoso que foi feito. Irmãos, foi o maior milagre que podia ter acontecido com você. Talvez você fale assim, Senhor, o Senhor tem cura de câncer? O Senhor tem cura de câncer. O Senhor tem cura de enfermidade. O Senhor tem famílias para o Senhor que parecem impossíveis de acontecer. O Senhor tem coisas extraordinárias para nós. A questão é que você precisa entender que tem acesso. E você pode acessar isso. Quantos creem nisso? E aí ele diz que ele vai abrir. Que abre e ninguém fechará. E que fecha e que ninguém mais. E ele vai falando isso para você. E ele continua, conheço as tuas obras. Por que Deus está falando que Ele conhece as nossas obras, irmãos? Por que isso? Por que Deus está falando que Ele conhece você e a mim? Porque antes de você ser formado, Ele já te conhecia. Ele já te conhecia. Quantos creem nisso? E eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Quantos creem que Deus está colocando uma porta aberta para nós em 2024?
Tudo é através da sua salvação. Tudo é através de Cristo Jesus. Toda honra e toda glória é dada a Ele. Todo poder, toda exaltação é colocada diante dEle. A questão é que a porta já está aberta. Por que Ele fala que Ele abriu? Porque Ele está abrindo algo para nós. E você que veio para cá, está aqui, Deus está abrindo algo e fazendo algo sobre a tua vida. Quantos creem nisso? Amém? E aí Ele fala o seguinte: que diante de ti a porta aberta, do qual ninguém pode fechar. Quem tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe, irmãos, nós somos pessoas que têm posicionado diante das circunstâncias. Sabe que nós somos pessoas que têm testemunhado o nome de Jesus. E falado de Jesus aonde você chega, aonde você está, aonde você entra. Os irmãos percebem isso ou não? Então, às vezes, tem pessoas que têm vergonha de falar do nome de Jesus. Mas nós não temos vergonha de falar do nome de Jesus. Eu falo para você, tudo que eu tenho é por causa do nome de Jesus. Tudo que aconteceu na minha vida é por causa do nome de Jesus. Eu falo para você, não tem nada que aconteceu na minha vida que não tenha a ver comigo, tem a ver tudo com Ele. Só a partir dEle. E a Bíblia diz que quem testemunha do nome de Jesus, Deus testemunharia sobre você também. E nós precisamos entender que a porta se abre por causa do nome. Tudo de Jesus, não por causa de nós. Não tem nada em mim, em você bom, a bondade está nele. Então nós vamos perceber o quanto Ele está conosco, o quanto Ele está com você, o quanto Ele não te abandonou, o quanto Ele não te deixou. Pastor, mas eu tive um ano muito difícil. A questão é que escolhas que nós fazemos passadas, às vezes refletem agora. Amém? Eu vou perguntar para você, quem escolheu vir para Portugal, você ou Deus? Fica mais fácil quando você fala que é Deus, mas como que eu sei que é Deus? Porque eu preciso de uma palavra dele. Porque a palavra vai me levar para a eternidade. Os irmãos me entendem isso ou não? E essa palavra me levando até a eternidade, eu preciso do nome. Que é o nome e a chave para eu abrir, para eu continuar aqui. Os irmãos percebem isso ou não? Ainda que meus olhos não te vejam, posso te sentir, sei que estás aqui. Alguém já teve que cantar isso aqui? Alguém já teve que cantar? Já teve que cantar isso? Mesmo que meus olhos não te vejam, mesmo que as circunstâncias pareçam o contrário, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que não fui abandonado. Quantos creem nisso? Você às vezes já passou por uma experiência de chegar cansado aqui em Portugal e está pro meio da noite, muito frio, e você não tem como acessar. Você vai tentar abrir a porta está fechada. Quantos já tiveram isso aqui? Já tiveram isso? Tiveram que ficar para fora, a porta trancou, você não tem como acessar. Tem que chamar lá o chaveiro vai falar para você assim: olha, vira para lá que eu não posso mostrar o segredo. Ele tira um raio-x, coloca lá dentro, faz a abertura da porta, depois cobra 50 euros de você. Quantos tiveram essa época aqui? E lembra disso? Alguém já teve isso? Ele cobra 50 euros porque ele colocou um raio-x ali, uma placa de raio-x ali no negócio para abrir a porta. Eu estou dizendo para você porque Deus é quem vai abrir as portas para você. Deus é quem tem poder de fazer isso sobre a tua vida, a partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? E eu queria falar um pouquinho de uma igreja chamada Filadélfia. Quantos ouviram falar da igreja Filadélfia? A igreja da Filadélfia é uma igreja onde o Senhor entra como amor fraternal. Por isso que eu falei para você que nós somos a terra da promessa, porque nós temos leite, que é a graça, e nós temos o mel, que é produzido quando nós estamos em conjunto. E é tão interessante que
ele começa a permanecer, e ele fala que ele vai arrebatar essa igreja, a igreja de Filadélfia. E nós estamos muito próximos do arrebatamento. Quantos creem nisso? Tudo que precisava ser cumprido para o arrebatamento, Deus está próximo para fazer. A questão é que o Senhor se apresenta como aquele que tem as chaves de Davi. E ele fala para mim, ninguém pode fechar e ninguém abre. A gente percebe, dependendo da situação, da necessidade, se o Senhor apresenta de forma diferente. E ele apresenta para você de uma forma única. Eu tenho a chave para abrir o que você necessita. Quantos creem nisso? E eu quero falar para você sobre o primeiro ponto da igreja de Filadélfia, que é como ele vai fazer para abrir as portas. Então a primeira coisa, há portas abertas, e eu creio que profeticamente nós estamos com portas abertas. Quantos creem nisso? Você crê nisso, irmão? Você fala assim, estamos começando o ano, está aqui minha família, está aqui minha casa, vamos passar diante do Senhor, nós servimos ao Senhor Jesus, minha casa é salva, tem o sangue do Cordeiro sobre a minha casa, parece tudo terrível às vezes. Quantos já tiveram isso aqui? Quantas vezes você já acreditou que sua casa não tinha salvação, que acontece? Casa de crente tem às vezes confusão, irmãos? O que você acha? Tem ou não? Ou é todo mundo com um anjo barroco, aquele carinha de anjo barroco, todo mundo com o cabelinho enroladinho, tudo em paz? Quantos acham que é, irmãos? Não é assim. Nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus. Nós damos um processo de transformação. Quantos creem nisso? Falei, eu creio nisso. Então todas as 7 igrejas aqui do Apocalipse, elas precisam de um direcionamento, daquilo que o Senhor está dizendo. E uma das coisas que ele está falando é o seguinte, eu conheço as tuas obras, e tuas obras estão abrindo portas. Quem crê nisso? Irmãos, um serviço que você faz, abre porta. Um glória a Deus que você dá no meio das gôndolas do supermercado, abre portas. Quantos creem nisso? Então Deus vê você sair de casa para liderar uma célula. Deus vê você saindo de casa para estar indo numa célula. Aí você fala assim, pastor, não é nada, está abrindo portas. Deus sabe quando às vezes você chega cansado, tribulado, o negócio está ruim, tem que lavar roupa, tem que secar a roupa, tem que fazer não sei o quê, tem que não sei o quê. Quantos aqui entendem isso? Mas nós estamos a nação, está abrindo portas. Você às vezes empreendendo aqui, Deus está abrindo portas para você. E está abrindo portas em relação à igreja, as coisas estão crescendo. As coisas estão acontecendo. Ele fala assim, eu conheço as tuas obras e tuas obras vão abrir portas. Então fala assim, que obras que eu tenho? De posicionar-se diante do Senhor. Às vezes para um vizinho que você ora, para alguém que você sai para servir. Quantos aqui estão comigo? Os irmãos estão entendendo que tudo vai abrindo porta? Então a primeira coisa que ele está dizendo para você é que as portas estão abertas porque ele sabe do seu serviço. Ele tem conhecido o seu serviço. Porque tudo que você faz agora é a partir de um Senhor e Salvador. E tem desejos que Deus coloca no teu coração para que avancem e cresçam. Quantos creem nisso? E Deus está conosco. Quantos creem que Deus está conosco? Então Deus vê que você faz ou passa às vezes com alguém. Alguém já teve aqui, passou alguma dificuldade com algum irmão aqui? Alguém já teve? Só eu. Alguém já teve? Não. Tiveram? Já teve aquele irmão que você fala para ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes? Tiveram já? E ele não muda? Falou com a família, com os filhos. Às vezes já falou com o filho, família, falou uma vez, 2 vezes. Já estou cansado. Essa toalha não sai daí. Alguém já teve isso? Não? Vou desmanchar o casamento. Faz isso não. Toalha não separa ninguém, irmãos. Às vezes acontece. Mas Deus vê isso. Deus vê você que trabalha às vezes naquilo que Deus está colocando aqui. Irmãos, tem irmãos muito preciosos nossos que participam, irmãos. Um dos nossos, assim, que eu assim como algo muito importante para nós é a nossa obra Kids aqui.
Nosso Ministério Kids, irmãos, é muito precioso, irmãos. Muito precioso. Eu vejo tanta resistência às vezes, mas tem irmãos que sobem para estar lá junto, irmãs que pegam, disponibilizam. Aí vai falar de novo na escala. Aí você fala assim, Deus está vendo. Os irmãos percebem essas coisas? Eu estou falando para você que isso abre portas. Isso tem aberto portas para nós, irmãos. A gente chega aqui. Irmãos, eu contei para os irmãos que logo que eu cheguei aqui, nós tivemos um irmão, ele graças a Deus está aqui conosco, né? O Luiz Fabião está aqui conosco. Teve uma cirurgia bariátrica, ele quase morreu. Teve uma perfuração do baço, não é isso? Perfurou o baço dele, uma segunda-feira, numa cirurgia bariátrica. De repente, alguém que era para voltar para casa depois de 4 horas, voltou, não conseguiu mais. Mas é interessante que é uma hora difícil. Quem vai abrir portas nessa hora? Porque o baço está furado, sangrou, mais de 2 litros de sangue. Os irmãos sabem, ele é renal crônico. Ele tem uma patologia de renal crônico. Renal crônico, irmãos, não pode receber transfusão de sangue desse jeito. Ele não pode receber infusão de volume. Volume que a gente diz é soro fisiológico, ele não pode receber infusão. De repente ele está na UTI recebendo infusão, e os médicos falam para ele, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas quando chega sábado ele tem alta. Mas no meio dessa história toda, deixa eu dizer para você o que aconteceu. Deus pega uma criança. A mãe se abala, porque é verdade, ninguém não se abala no meio de uma situação dessa. A esposa também se abalou. Mas teve alguém que foi buscar o Senhor. Cadê o pastorzinho? Cadê ele? A gente fala do pastorzinho, está lá atrás. Ele veio vestido de pastor também. Falou, eu vim igual o senhor hoje, pastor, veio de gravata. Eu falei, que bênção. E é interessante que ele foi para o quarto, e ele entrou no quarto, e ele foi invocar o nome do Senhor. Então uma criança de 8 para 9 anos que invoca o nome do Senhor, isso é porta aberta. É muita porta aberta para nós. Os irmãos entendem isso? Então tem obras na sua casa que você nem está vendo, mas Deus está fazendo. Tem criança que está sendo levantada ali que você nem percebe com voz profética. Tem filho seu que está sendo separado pelo Senhor. Enquanto você acha que está no mundo, nas coisas do mundo, Deus está separando crianças dentro das casas. Deus está separando irmãos que vocês nem veem, que vocês nem conhecem, hoje estão aqui. O Senhor está separando. Irmãos, teve uma irmã que teve um sonho essa semana. Eu cheguei aqui na sexta-feira, ela já mandou um WhatsApp, falou, pastor, tive um sonho. Falei, profético. Ela falou, profético. Eu vi 150 novos convertidos. 150 novos convertidos sendo batizados. E a gente procurando um lugar para eles. Presta atenção, eles não estão aqui ainda, eles vão chegar. E eles vão chegar no ano de 2024. A questão é, tem alguém já sendo usado para abrir portas. Tem alguém que já tem no sonho profético dentro da casa. Tem alguém que já está invocando o nome do Senhor dentro da tua casa. Tem alguém que já está chamando Cristo Jesus para o ano de 2024. Tem alguém que já levantou as mãos e está buscando ao Senhor. Tem alguém que está invocando o nome de Jesus, que você nem sabe, que nem era um improvável, mas o Senhor está levantando ele ou ela para buscar a presença dele. Nós precisamos entender isso. Nós estamos nessa nação, e essa nação é por herança de preço pago do Senhor Jesus. Essa nação pertence por herança de preço pago de Jesus. Essa nação pertence a Cristo. Sua família pertence a Cristo. Sua casa pertence a Cristo. Eu quero que você não abra mão disso. Você não abra mão disso. Sonhos proféticos virão, obras virão. Às vezes, pastor, não estou vendo obra nenhuma. Talvez você queira ver mais coisas, mas tem alguém invocando o nome do Senhor. Tem alguém que está chamando Jesus lá. Tem alguém que está lendo a palavra. Tem alguém que está sustentando em oração sua casa. Quantos creem nas portas abertas? Fala glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Diz na versão revista e corrigida: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor.
Então Deus está vendo o nosso trabalho. Às vezes está lá sozinho, irmãos, fazer célula sozinho é difícil. Mas tem irmãos, o Senhor está vendo. Às vezes você está lá, às vezes buscando o Senhor sozinho. É só você da sua casa. Fui eu muitos anos. Eu ia para culto de virada, voltava. Às vezes o pessoal reclamava que passar na presença do Senhor, dia primeiro, isso aí não tem nada, vamos ficar aqui. E é tão interessante, hoje tem minha casa toda diante do Senhor. Sabe, irmãos, tem trabalho diante do Senhor, não é em vão. Suas orações não têm sido vão. As suas orações não são em vão. O ser invocado do Senhor, às vezes você está no final da noite, uma noite difícil, um dia difícil, o Senhor está com você. Então você serve, liderando, você que está abrindo as portas da sua casa para receber uma célula, você que está dando aula muitas vezes, ou falando de Jesus aí fora, falando do Senhor, contribuindo financeiramente, você que está ajudando na organização de eventos aqui, então jamais desperdice a oportunidade de servir ao Senhor, onde você foi colocado, amém? Quero falar sobre o segundo ponto. Abrem-se portas a partir do momento que nós batemos. Tem portas que não são instantâneas, nós precisamos bater. Quantos creem nisso? Então Deus está falando para você, tem portas que não vão se abrir assim instantaneamente, mas você vai ter que bater. Eu não sei se você tem insistido ou batido nisso. Então você precisa entender que tem portas que estão encostadas só. Não, pastor, eu vou lá meter o pé. Deixa eu dizer para você, é bom que você faça isso quando você não tem chave, mas você já tem uma chave, e a chave é a chave de Davi, que abre e fecha o que ninguém mais pode abrir, e nós precisamos entender isso. Quantos aqui percebem isso? Amém? Então a chave é o Espírito da graça. Fala, Espírito da graça. Então nós temos o Espírito da graça. Fala, eu creio no Espírito da graça. É a oração e o espírito de súplica. Tem hora, irmãos, que você já pediu de um jeito, pediu de outro e não deu. Mas tem um momento, irmãos, que vem algo do Espírito, que é o quebrantamento do coração. Alguém já teve isso ou não? É o momento que você suplica, você vai para diante do Senhor e chora. Você vai para diante do Senhor e se derrama. Alguém já fez isso por um filho, por famílias, por pessoas? O Senhor vai te colocar isso, espírito de súplica. Às vezes você vai ter uma situação tão difícil que o Senhor está colocando para você. Já passou de oração, eu tenho que suplicar diante do Senhor. Quantos creem nisso? Amém? A porta, vai se abrir. Nós precisamos bater. Então não adianta ter graça e não orar, irmãos. Nós precisamos de oração. Quantos creem em oração nesse ano 2024? Quantos creem que tem oração? Você crê que Deus te dá para fazer oração? Quantos aqui desafio você a amanhã orar, terça-feira orar, quarta-feira orar, quinta-feira orar, sexta-feira orar, e continuar orando e buscar o Senhor? Separa 10 minutos de oração pela tua casa, pela tua família. Você vai ver portas que vão se abrir que você nem imaginava. Quantos creem nisso? Amém? Aquele que tem a chave de Davi disse que você pode bater, que esse ano a porta vai se abrir para você. Eu quero declarar como algo profético. Algumas portas vão se abrir que você tinha elas fechadas. Algumas portas se abrirão de uma forma sobrenatural sobre a tua vida, que você não imaginava, que você não via, e o Senhor mesmo vai colocar isso, porque o Senhor tem preparado isso para nós, amém? Isaías 22 disse, olha o que ele diz no texto: porei sobre seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então o que é a casa de Davi? O que ela significa? Abre lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Lembra que eu falei da casa de Davi? Davi foi alguém que entrou. Olha o que ele diz sobre Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi
e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei do meu espírito da graça, espírito de súplica. Eu quero declarar isso sobre a tua família, espírito de graça e súplica, suplicando mesmo, espírito de graça e súplica sobre os filhos, espírito de graça e súplica sobre a igreja, sobre conversões, sobre essa nação, sobre as pessoas que estão aqui. Quantos creem nisso? E ele diz: olharão para aquele a quem transpassaram. Presta atenção: pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como chora amargamente pelo primogênito. Então, quando juntamos todas essas verdades, presta atenção, a graça não é uma coisa, a graça é o Senhor Jesus. Nós temos a chave de Davi, porque nós temos o espírito do favor sobre nós. Nós somos favorecidos. Você pode não acreditar, irmãos, mas tem favor sobre a nossa vida. Como igreja, nós estamos debaixo desse favor. Não somos melhores que ninguém, mas temos o nome, temos o sangue, temos Cristo conosco. Não somos maiores, pelo contrário, nós entendemos que temos muitos defeitos, mas nós cremos no espírito de súplica. Então o segredo da casa de Davi é o espírito da graça e a súplica. Quem tem porta aberta para quem prega a lei não consegue. Você vai ver, pastor, por que as portas não se abrem? É porque tem lei, irmãos. E o que é lei? Lei é quando algo depende de você. E se depende de você, irmãos, a porta não é Cristo quem abre. A chave já não é mais Ele. Aí você fala assim: pastor, como é que é isso? É você entender que tem portas só por súplica, e arrependimento, e busca intensa diante do Senhor. Sabe por quê? Porque toda a glória é dada para Ele. Toda a glória é dada para o Senhor. Ontem nós estávamos em Braga falando sobre isso. Eu nem sabia que o pastor Aloysio ia falar sobre esse mesmo assunto, sobre a questão da glória. Glória hoje, irmãos, presta atenção, é você entender que toda honra e toda glória sempre tem que ser dada ao Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre o Salmo 21, 22 e 24. Alguém já leu esses salmos? São salmos davídicos. Um salmo fala de Cristo, da morte de Cristo. Outro salmo fala do pastor que nos acompanha. E o Salmo 24, ele fala sobre eu e você, que somos portas abertas para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória está voltando. Eu lembro da música do Davi Silva que fala do Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei que está entrando? E é tão importante você entender que o Rei da Glória, ele não divide glória com ninguém, porque tudo que ele faz na sua vida tem que ser atribuído a Ele. Quantos creem nisso? Tinha uma mãe, presta atenção nisso, tinha uma mãe, eu estou explicando isso para você, que o filho apareceu com um papo aqui, com um tumor na sua garganta. Ele chamou as pessoas para orar, e chamaram, as pessoas oraram. De repente, alguém pergunta para ela assim: ó, e aquele tumor que estava lá na garganta da sua filha? Ela falou assim: ó, vai embora, aquilo não é nada. Então é interessante, irmãos, que aquela mulher recebeu a visita de um profeta. A gente não deve procurar profetas, os irmãos concordam comigo? Não devemos. Mas quando o profeta te procura, o problema é sério. E o profeta bateu na porta daquela mulher. Quando ele bateu na porta dela, ele falou assim: para quem você está atribuindo a cura da sua filha? Ao acaso? Como veio e desapareceu? A quem você atribui aquilo que é glória? Presta atenção, nós atribuímos tudo para a glória de Deus. Uma cura que você tem de um resfriado é glória do Senhor. Um filho seu que vem ao culto é glória do Senhor. É assim que funcionam as portas abertas. Essa é a súplica. Nós precisamos entender que tudo é dele, tudo é a partir dele. Quantos creem nisso? Fala glória a Deus. Então você crê que prega a graça nesse ano de 2024, as coisas vão se abrir, amém?
Outra coisa, há portas, mas há também adversários. Quantos aqui já tiveram adversários? Não são seres humanos. Você crê que não são seres humanos? Não é contra a carne e sangue que você luta, mas é contra quem? 1 Coríntios 16, 9 diz assim: porque uma porta grande e oportuna para trabalho se me abriu. Há muitos adversários. Quantos aqui tiveram adversários cá? Não estou falando de pessoas humanas, estou falando que resistências elas vão acontecer. Mas nós precisamos entender que o nosso adversário e quem tenta lutar contra nós, luta contra Cristo. Amém? Eu quero ler um texto com os irmãos, que a Bíblia relata que quando Deus abriu a porta para a igreja primitiva, quando Ele abre a porta, começou a vir perseguição. Tiago foi começar a ser perseguido. Tiago foi morto pelo Herodes, que ele era o bisneto de Herodes da época de Cristo. Ele começa a ser perseguido. Tiago é morto. Agora você fala, por que Tiago foi morto, pastor? Tiago foi morto porque a igreja não orou. A igreja não entrou em oração. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo de portas abertas e a oração ela é necessária, porque os adversários vão tentar resistir contra as portas. Separe alguém para orar por você. Separe alguém para invocar o nome do Senhor. E aqui eu quero fazer um pedido para os irmãos. Tem alguns irmãos que vai comer amanhã ou hoje, vai comer depois de amanhã? Faz oração por mim, irmãos. Se você lembrar de mim nas suas orações, fala para o Senhor ter misericórdia, compaixão da minha vida. Porque tem coisas que são muito difíceis. E nós estamos falando da igreja que ela está sendo liberada. Você fala assim, 150 vidas que virão. Nós estamos falando de um dos alvos. Aí você fala 150 novos convertidos. Irmão, você acha que isso aí, o adversário vai ficar assim, ó, vai ser uma coisa tranquila? Nós precisamos de oração. Nós precisamos de busca diante do Senhor. Então as portas elas se abrem, mas tem adversários. Nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra espíritos malignos reais. Então você precisa entender, o diabo é o seu adversário. Atos capítulo 5, versículo de 1 a 10. Eu sei que está difícil controlar as crianças, mas glória a Deus. Vamos colocar aqui. Atos capítulo 5, versículo de 1 a 10. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, começou o quê? Também perseguir Pedro. Tem coisas que você vai perceber que as coisas começam a acontecer porque eles acham agradável matar. Herodes achou agradável, a igreja gostou, o pessoal gostou, vamos fazer da mesma forma. Vamos tentar entrar do mesmo jeito. Os irmãos percebem isso ou não? Muitas pessoas elas entram desse jeito. Elas acham que é desse jeito que acontece. Nós precisamos perceber que Tiago foi morto porque não tinha oração. Mas Pedro, a igreja toda estava em intercessão por ele. Coloca pessoas em intercessão por você. Fala para quem está do seu lado, fala, lembra de orar por mim? Tem uma célula que eu vou, irmãos, que sempre, o irmão lembra de orar por mim. Eu falo para vamos orar pelo pastor. Eu sei que não é bajulação, não é graxa, como diz cá em Portugal, mas é tão necessário isso, irmãos. Para quem está à frente de uma obra, cadê seu líder? Tem alguém que lidera? Cadê seu pai? O marido, cadê o marido? Olha para o seu marido. Fala, vou orar por você. Fala, vou orar por você. Olha para a sua esposa, ora por mim mesmo. Amém? Ora para os seus filhos, fala para ela, ora por mim. Fala para os seus filhos, fala, ora por mim. Fala, é tão necessário sua oração. Sabe por quê? São pessoas que te amam. Fala, lembra de mim nas suas orações. Porque tem adversários. Fala, lembra de mim, eu preciso que você ore por mim.
Fala para o seu líder aí, olha lá para ele, fala: lembra de mim nas suas orações. Ele está lembrado. Amém? Fala para lembrar de você. Os irmãos estão a entender isso? Tiago passou por tribulação, Pedro passou por tribulação, mas vocês sabem o que aconteceu na vida de Pedro? Vamos ler o texto? Olha como que estava em oração, o que aconteceu. Vendo que era agradável, no dia dos pães ázimos, ele diz o seguinte, olha o que ele diz. Prosseguiu, prendendo também Pedro, e era o dia dos pães ázimos, tendo feito prender, aí ele diz, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de guardas e soldados de cada um, para guardar, intencionando apresentá-lo ao povo na Páscoa, para matá-lo. Pedro, porém, estava guardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Fala assim, vamos orar. Continua orando. Amém? Fala, para cada crítica que você fizer, 10 orações. Amém? Fala, para cada crítica, 10 orações. O Espírito vai te lembrar. Amém? Pedro dormia, presta atenção, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados. Irmãos, presta atenção. Vou colocar você aqui. Se você sabe que você vai morrer, você dorme? Espírito de paz, irmãos. É fora do normal isso. Eu fico admirado com isso. Se eu sei que eu vou morrer, irmãos, eu vou orar a noite toda. Você não vai orar? Vai falar dos seus pecados, Tem gente que acha que perde a salvação, então vai mais forte ainda. Vai orar, busca. Fala assim, deixa eu parar, passar purificado. Você nem dorme, se tiver algum pensamento contrário. Já pensou que eu sonho? Mas ele vai dormir. A Bíblia diz que ele está dormindo. Então, porém, sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Olha a porta se abrindo aqui, irmãos. Cadeias vão começar a cair. A gente acha que cadeias só vem dessa forma. Deixa eu dizer para você, é cadeias da mente, da prisão, cadeias que foram colocadas por situações. A luz vai brilhar dentro de situações que vocês nem imaginavam. Ele continua dizendo ainda. E ele diz aí, levanta depressa, vamos depressa, levanta rapidamente. E ele diz ainda, cinge-te com calças sandálias. Coloca as sandálias rapidamente. Tem uma sandália da pregação do evangelho, as sandálias que eu coloquei sobre a tua vida, para você anunciar que Cristo está com você. E assim fez disso, pega também a capa que está frio lá fora, e segue-me. Então saindo seguia, sabendo que era real, e se fazia no meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro. Presta atenção, chegaram ao portão de ferro. E para a cidade, e abriu-se automaticamente. Primeiro é o portão automático da Bíblia. Já viu o portão automático? Quem não tem portão automático, a Bíblia está dizendo que dá para ter. O portão se abre. Você imagina, chegando perto do negócio, abriu todo. E aqui ele continua, chegaram ao portão de ferro, se abriu da cidade, abrindo-se automaticamente, saíram e enveredaram por uma rua para frente, e logo adiante se aportou dele. Presta atenção, se aparta dele o anjo. Deixa eu dizer para você, tem anjos acampados ao seu redor, você não vê. Tem muitos anjos acampados ao seu redor, que livram você do mal, que estão sobre você. Sabe como nós vencemos a oposição do inferno, irmão? Orando. Não é falando, não é murmurando, não é reclamando. É você orando e buscando a Senhor Jesus. Fala assim, tem oração aí? Tem oração aí? Foi a oração da igreja que permitiu que Pedro continuasse. Quantos creem nisso? As portas vão se abrir.
Continua orando. Fala para quem está do seu lado, persevere em oração. Não desista não. Tem oração, tem jejum, irmãos. E vamos continuar em frente. Quantos creem nisso? Quando enfrentar resistência, não pare, não pare. Porque Deus não volta atrás das promessas. Amém? Quantos creem nisso? E há portas do inferno que você não vai. Quantos creem nisso? Fala, pastor, que portas do inferno? As portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. Tem gente que acha o tempo todo que as portas do inferno, deixa eu dizer para você, as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Isaías 45:2 diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei-as, ele diz, as trancas de ferro. Uma coisa importante para você entender: antigamente as portas eram feitas de bronze e de madeira. Bronze na Bíblia simboliza julgamento e condenação. E há muitas pessoas ainda na igreja debaixo de condenação, debaixo de julgamento, debaixo de importunação. Você vê as pessoas, elas estão cabisbaixas. Então elas estão completamente condenadas. Você vai falar com elas, está condenado porque não tem dinheiro, está condenado porque tem dinheiro, está condenado porque não aconteceu, porque já aconteceu. E nós precisamos perceber isso, que Deus está conosco, que Deus tem nos sustentado, e as portas do inferno não prevalecerão contra o Senhor Jesus. Então nós precisamos entender isso, perceber isso que o Senhor está fazendo. Amém? Sabe, irmãos, Deus é um Deus de coisas simples. O gigante era todo bronzeado, era cheio de bronze o gigante. O gigante era bronzeado assim até para tentar amedrontar. E às vezes o gigante tem se levantado contra você, tem tentado paralisar você. Eu quero dizer para você que existe uma funda nas suas mãos, é um estilingue, e com o estilingue ele pode derrubar um gigante. É assim que acontece. Às vezes nós achamos que as coisas têm que ser também no mesmo nível. Deus, ele pega coisas simples da sua vida e pega algo poderoso para derrubar gigantes. É que a gente às vezes fica esperando uma arma muito poderosa, mas deixa eu dizer para você, às vezes uma palavra simples, é uma pessoa simples que Deus levanta para estar do seu lado, é alguém que levanta até no seu trabalho, para você entender que Deus está colocando para você continuar. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você que nós estamos no ano das portas abertas. Muitas vezes o espírito de condenação às vezes tenta te prender. Não adianta, diante de nós não. Nós não queremos isso. E nós vamos fazer algo agora bastante importante. Nós vamos cear agora. Pastor, como nós vamos cear? Nós vamos passar agora esse momento diante do Senhor. Acho que a parte mais importante que Jesus pediu para nós lembrarmos dele é a partir do quê? Do pão e do vinho. Ele fala, vocês vão lembrar de mim. Eu não sei qual tipo de portas que você precisa abertas para 2024. Mas o Senhor já abriu um portal. Não é uma porta, é um portal. É um portal de salvação sobre você. É um portal de vida sobre você. E você só está aqui porque Ele trouxe você. Quantos aqui creem nisso? Porque esse portal já foi completamente aberto. Às vezes nós entramos em muitas confusões. Às vezes nós nos perdemos em portais. E a gente esquece as coisas simples. 4 leprosos estavam a pontos de morrer. Só que estavam passando fome. Eles estavam com tanta fome que eles falaram o seguinte: já que a gente vai morrer, vamos ao encontro do arraial. Já que a gente vai morrer de fome, eles saem ao encontro do arraial. E quando eles estão caminhando, parece que um exército inteiro está com eles. E o arraial inteiro é dissipado.
E eles entram e tomam toda forma de alimento e se alimentam e pegam os despojos de tudo aquilo que tinha sido colocado naquele lugar. Sabe, irmãos, deixa eu dizer para você, começa a marchar para o ano de 2024. Entra marchando, entra posicionado, entra cheio da unção, entra com vigor, entra crendo que o Senhor está com você, que você não foi abandonado, entra crendo que o Senhor colocou coisas na sua mão para portas serem abertas muito maiores, muito além do que você imagina, muito além do que você pensa. Crendo que o Senhor mesmo vai tirar essa angústia. Tem gente com angústia o tempo todo. O Senhor vai trazer algo para você. Nós vamos entrar diante do Senhor, colocando isso. Nós vamos falar, é o Senhor quem está conosco. O Senhor nos faz marchar. O Senhor é quem vai à nossa frente. Nós já estamos com Ele. Não somos abandonados por Ele. Ele nunca vai deixar a gente. Pode uma mãe deixar um filho, mas jamais Deus se esquecerá de nós. Perdoados são os nossos pecados. Perdoados são todos os nossos pecados. O Senhor está sempre conosco. Não nos deixa nunca. Não vai te deixar. Creia nisso. Vamos começar o ano com portas abertas dessa forma. Há um portal de salvação que já foi liberado para você. O Senhor não desistiu de você, irmãos. Não desistiu. Talvez você queira mudar, fazer mudanças, entrar por aqui, entrar para acolá. Deixa eu dizer para você, entra falando com Ele hoje. Pelo sangue do Senhor Jesus, que me dá acesso e proximidade. Nós carregamos e transportamos o nome que é sobre todo nome. Nós vamos entrar nesse ano. Amém? Quantos vão cear? Eu queria que você que fosse cear, eu queria só orientar você aqui. Como é que vai fazer para distribuir os elementos? Fica sentado, não, é melhor ficar sentado. É sentado, senão nós não vamos conseguir. Vê quantas pessoas tem para distribuir, já para distribuir, pode distribuir os elementos da ceia.